Fluminense vai conhecer o seu adversário nas oitavas de final da Copa Libertadores da América nesta segunda-feira e a gente vai comentar bastante sobre esse assunto nesse vídeo. Também vamos falar sobre o Botafogo, que terá reforços contra o Fluminense na próxima rodada do Brasileirão. E falando em Brasileirão, tem comentarista, ex-jogador, fazendo críticas ao Fluminense, ao estilo de jogo tricolor, e tem uma informação importante também sobre atleta do Fluminense que pode estar lesionado e vai ser avaliado ao longo dessa semana. Então tem muita informação do Flusão para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Desde já te peço para deixar o like nesse vídeo e também se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada que a Central Fluminense publicar. A próxima partida do Fluminense é somente no dia 11 de junho contra o Botafogo do Rio de Janeiro, lá no Engenhão, pelo Brasileirão, mas a gente já tem algumas novidades, algumas certezas quanto a essa partida. Ontem gravei aqui em vídeo falando, né, que o Fluminense terá o retorno do volante, né, eu não gosto de chamar de volante, mas do volante Lima e do técnico Fernando Diniz, que não puderam estar em campo contra o Juventude, já que estavam cumprindo suspensão automática. E além disso, eu falei, né, que o Botafogo vai ter um desfalque certo para essa partida, que é o volante Danilo Barbosa, que tomou o terceiro amarelo na vitória deles lá em São Paulo contra o Corinthians e não vai poder atuar contra o Fluminense. Só que o Botafogo vai ter dois reforços para esse jogo, reforços importantes para enfrentar o Fluminense, tá? O GE traz pra gente a informação de que o meia Eduardo e o lateral esquerdo Marçal podem retornar ao time, né? Eles já estão no processo de transição aos gramados para poder voltar a fazer as atividades com a equipe. Como o jogo é no próximo dia 11, a tendência é que eles retornem à equipe alvinegra contra o Fluminense, né? Antes deles, o Arthur Jorge, que é o técnico do Botafogo, já tinha o retorno do Tiquinho Soares, né? Atacante deles lá, estava machucado, já tinha voltado de lesão. Agora pode ter o retorno do meia Eduardo e do lateral esquerdo Marçal, né? O Eduardo, por sinal, vale a pena lembrar, é ex-Fluminense, né? Teve uma passagem relâmpago aqui pelo Fluminense em 2009, ele se chamava Carlos Eduardo ainda na época, né? Era conhecido com esse nome, mas teve uma passagem aqui pelo Fluminense. Eu lembro do gol que ele fez contra o Sport. O Fluminense meteu 5-1 no Sport, no Brasileirão em 2009. O Carlos Eduardo fez um desses gols, né? O Carlos Eduardo é esse Eduardo que hoje joga no Botafogo do Rio de Janeiro. Deve estar disponível para o Arthur Jorge no próximo jogo contra o Fluminense. Aí no DM alvinegro seguem o Rafael, também é cria do Fluminense, né? Jogou aqui. Esse tá com um probleminha no joelho e tal, passou por um procedimento, deve ficar mais umas 2 semanas fora. O Jefinho e o Matheus Nascimento, esses dois devem demorar mais de 2 meses aí para poder retornar à equipe do Botafogo. Então esse é o cenário do próximo adversário do Fluminense, podendo ter esses dois reforços na partida contra o Tricolor. Isso eu acabei de falar, né, do Botafogo podendo ter reforços para a partida contra o Fluminense. O Fluminense pode ter desfalque contra o Botafogo, tá? O Vitor Lessa traz uma informação importante pra gente sobre a situação do atacante Germancano. De acordo com ele, o Germancano sentiu dores na virilha na partida contra o Juventude e vai ser reavaliado ao longo dessa semana, né? Teve momentos ali do jogo que o Germancano chegou inclusive a mancar, né, botar a mão ali na virilha, aparentou estar sentindo muitas dores, mas acabou jogando até o final da partida, né? Ele não é substituído, ele joga os 90 minutos, fica em campo, mas essa lesão ali surge pro Germancano e ele vai ser reavaliado pelo Fluminense ao longo dessa semana, né? Vale lembrar que o Felipe Melo, esse sim, foi substituído, a gente falou aqui sobre isso também, né? Teve um problema na panturrilha, foi substituído aos 28 do primeiro tempo e também vai ser reavaliado ao longo dessa semana. Os dois jogadores podem acabar sendo problemas, né, para o jogo contra o Botafogo lá nesse dia 11, né? O Fluminense tinha recuperado basicamente todo mundo, né, no departamento médico, só estavam ainda lá o Lelê e o André, mas são lesões um pouquinho mais delicadas, de joelho, mas de resto a galera do problema muscular já tinha tudo voltado. Mas aí agora, depois desse jogo contra o Juventude, esses dois problemas, né? O Felipe Melo, panturrilha, vai ser reavaliado e o Germancano, virilha, também vai ser reavaliado ao longo dessa semana, hein? É curioso, né, cara? Porque o Germancano parece que ele tem uma coisa, né, com jogar machucado, né? Já não é a primeira vez que a gente ouve falar que o Germancano se machucou e tá jogando lesionado, ou que o Germancano sentiu na partida e foi até o final, né? Isso às vezes não é. Às vezes não, quase sempre não é nem saudável pro jogador, né? Porque além de agravar uma lesão, ele não consegue render o futebol que a gente espera dele. O Germancano vem mal em 2024.
E muito por conta disso, né? Teve partidas que ele jogou com problema no joelho, aí ficou um tempo fora para recuperar. Agora, dores na virilha contra o Juventude, foi até o final da partida mesmo estando lesionado. Eu acho que esse exagero, sabe, que o Germancano faz, às vezes não é positivo para ele nem para o Fluminense, tá? A gente tem o John Kennedy, que é uma opção muito boa como reserva ali do Germancano, então, cara, pô, tá machucado, tira, sai de campo, joga o John Kennedy, a gente não vai... Claro, tem uma queda, eu acho que o Germancano é mais jogador que o John Kennedy ainda assim, mas, pô, faz parte, o elenco tá aí pra isso, entendeu? Não é como se a gente estivesse tirando o Germancano pra botar o atacante João Carlos. É o John Kennedy que vai entrar, pô, é o cara que meteu o gol do título da Libertadores, é um cara decisivo e tal. Então, cara, deixa o Germancano quietinho ali, preserva, recupera da lesão pra gente ter ele inteiro, porque em 2024 o desempenho do Cano, infelizmente, está muito abaixo. Acho que muito se deve a isso. Várias vezes jogando no sacrifício, várias vezes jogando lesionado, e aí é pior pra todo mundo, tá? É a maneira que eu enxergo, claro, você tá mais do que convidado a deixar a sua opinião aqui nos comentários pra gente trocar aquela ideia. Tem comentarista aí, jogador de futebol, que rasgou críticas ao Fluminense, ao modelo de jogo tricolor e ao goleiro Fábio pelo vacilo dado contra o Juventude, quando o Fábio entrega aquele gol para o Jadson empatar a partida e fazer com que o Fluminense saia do Maracanã sem a vitória naquele jogo, tá? Eu vou falar bastante sobre isso aqui com vocês, mas eu vou rapidinho aproveitar para lembrar você que tá aí ligado na Central assistindo aqui a gente, de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, na interatividade do seu WhatsApp. Então você vai clicar no link do comentário fixado, vai abrir lá no seu WhatsApp o canal da Central, você vai apertar no botão seguir e vai fazer parte do canal da Central Fluminense. Combinado? Então tô te esperando por lá e vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o ex-jogador Richarlison hoje é comentarista do Premier. E após a partida entre Fluminense e Juventude, ele, claro, né, comentou sobre esse jogo e comentou muito sobre o erro do Fábio, tá? Eu tô aqui com a declaração do Richarlison para trazer para vocês e vou abrir aspas aqui para ele. Quando o Fluminense tem um adversário que estuda esse time, como o caso do Juventude, a gente sabe que o Fluminense vai correr risco toda vez que estiver com a bola nos pés. É mérito do Juventude, mas também é uma falha grotesca do Fábio. Cara, eu concordo com essa afirmação, tá? Primeiro, tem sim o mérito do Juventude, isso é óbvio, o Juventude marcou lá em cima, embora eu ache que aquele lance em específico foi muito mais falha do Fábio do que mérito do Juventude, porque o Fábio tinha outras opções melhores de passe, ele tentou forçar um passe por dentro, ele errou, e aí saiu o gol. Mas, de fato, eu sempre bato nessa tecla aqui, cara. Se o Fluminense, todo jogo, praticamente, tem um erro técnico na saída de bola que acaba prejudicando a gente toma gol, e o erro técnico é de jogadores diferentes, cara, a questão não é só técnica. Fosse só um jogador que tá sempre errando na saída de bola, tu fala, pô, não, esse cara é ruim e ele tá atrapalhando o Fluminense, beleza. Mas não, são jogadores diferentes sempre cometendo erro. O Fábio agora, já foi Felipe Melo, já foi Manuel, já foi Marcelo, já foi. Todo mundo já errou. Todo mundo já errou ali na saída de bola. Então, isso mostra que você joga com um estilo de jogo, com um esquema que expõe esses caras da primeira linha. E aí, claro, você tem o benefício. Eu nem sou contra a saída de bola, você tem o benefício de muitas vezes o Fluminense criou jogadas construindo de trás. Mas você tem o ônus também, que são esses erros aí, e algumas partidas que você acaba não vencendo por conta dessa saída de bola que acaba não funcionando. Erros acontecem, o adversário vai e faz o gol. E o Richarlison toca num ponto aqui que para mim é muito importante. Ele fala do adversário que estuda o time, né? Como o caso do Juventude, naturalmente. Cara, a sensação que me dá é muito essa, né? Que o Fluminense é um time que os adversários estudam, estudaram, e agora eles já entendem muito melhor como neutralizar. Diferentemente de 2022, de grande parte de 2023, os caras já sabem como neutralizar o Fluminense e a gente acaba sofrendo com isso, né? A gente não consegue achar alternativas e, para ser bem justo, né? O Fernando Diniz chegou a tentar uma alternativa, né? Muito jogo contra o Colo-Colo, eu achei a alternativa horrível, mas ele tentou. E a gente viu naquele jogo o Fábio sair no tiro de meta ali pro Marcelo, o Marcelo parecia um quarterback de futebol americano, pegava a bola, lançava ali nas costas da marcação pro Marquinhos correr para tentar chegar lá na frente e pegar a bola. Mas tentou muito essa jogada, essa bola longa, essa bola esticada. Então tentou uma alternativa, mas não consegue fazer com qualidade isso e acaba sofrendo, né? A gente sabe que todo adversário que marca o Fluminense lá na saída de bola,
consegue ter energia para manter essa pressão lá em cima, ele dá trabalho pro Fluminense. Todo jogo que acontece isso, a gente sabe que assim vai ser. Mas o Richarlison prosseguiu aqui com a declaração dele e falou o seguinte: o Fluminense pode ter o DNA ofensivo, pode gostar de tocar curto, de aproximação, mas tem momentos do jogo que precisa ter alguém para dar esse chutão. Não estou dizendo que o gol foi por causa disso, mas são opções a mais. Então ele fala aí, né, que o Fluminense deveria ter dado o chutão em alguns momentos. Cara, nessa eu vou discordar, porque assim, se você olha ali o lance, o Fábio tinha opção pela direita para sair jogando curto. Ele não precisava necessariamente dar o chutão. E aí a questão do chutão é o seguinte: quando você tinha o Fred, dá um chutão, beleza, porque o Fred vai ganhar aquela bola lá em cima, o Fred vai fazer o pivô, vai matar enquanto o time tá chegando. Agora, o Germancano e o próprio John Kennedy, eles não têm essa característica. Então você dá o chutão, você praticamente sempre devolve a bola pro seu adversário. Você devolve a bola pro adversário, porque o seu centroavante não tem essa capacidade de segurar a bola igual o Fred fazia, igual alguns camisas 9 por aí fazem. No Fluminense, os dois camisas 9 têm outra qualidade, que não é essa. Então você bicar a bola para frente, você em geral devolve a bola pro adversário. Tanto o Germancano quanto o John Kennedy não são jogadores altos. Então, na hora que você dá esse bicão, muito provavelmente, quase sempre, eles vão perder essa bola por cima. Então, eu sou um pouco contra o chutão por causa disso. Mas, claro, tem casos e casos. Não acho que era esse, tá? Esse lance eu até falei. Pra mim, o erro é maior do Fábio porque ele tinha opções melhores pra dar o passe. Não é como se ele tivesse sem opção. Ele tinha opções melhores pra dar o passe. E ele errou o passe. Mas dar o chutão ali... nesse caso, não. Eu concordo quando fala que de vez em quando tem que dar o chutão e tem que dar o chutão mesmo. Tá apertado, meu amigo? Bola pro mato que o jogo é de campeonato. É assim que funciona. Mas nesse caso específico, eu acho que não. Eu acho que tinha como sair curto, mas sair curto melhor do que o Fábio acabou saindo. E aí o Fluminense, enfim, toma esse gol, perde esses 2 pontos, deixa de ganhar esses 2 pontos contra o Juventude. Estamos aí na parte de baixo da tabela, no 15º lugar. Situação delicada do Fluminense. Espero que a gente consiga logo, logo dar essa volta por cima. Hoje tem sorteio da Copa Libertadores da América. Hoje o Fluminense vai conhecer o seu adversário nas oitavas de final. A gente vai conversar bastante sobre isso nesse vídeo. Só vou rapidinho aproveitar para dar uma moral pra galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo, dando o seu nome e de onde você nos assiste. Gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco o Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então, nesse vídeo, eu vou mandar um abraço pro Jorge, de Florianópolis, pro Marquinhos, de Luiz Correia, no Piauí, pro Paulo Salvador, ligado na Central diretamente de Santíssimo, pro Damata, de Petrópolis, pro Manuel Caetano, de Natividade, no Rio de Janeiro, e pro Anderson, de Guarujá, lá em São Paulo. Um abraço pra galera e o convite reforçado pra você. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando seu nome aqui em algum vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo falando seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? Então vamos falar do sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América, porque hoje, 1h da tarde, tem. O Fluminense passou em primeiro lugar, a gente sabe, né? Cabeça de chave do Grupo A passou em primeiro e o Colo-Colo foi o segundo colocado. Portanto, a gente tá no pote 1 ao lado de todos os outros primeiros colocados, né? Vou botar aqui na tela uma imagem que a Conmebol preparou sobre o sorteio para ilustrar, e você vai perceber que no grupo C, né, tem um escudo que não é um escudo de time, né? Tá lá um símbolozinho com o primeiro. Isso por quê? Porque o grupo C é o grupo do Grêmio. O grupo do Grêmio ainda tá em aberto, ainda tem partidas que vão se resolver ao longo dessa semana, porque foram adiadas devido à tragédia lá no Rio Grande do Sul, tá? Lá embaixo a gente vê na legenda que o The Strongest já está classificado nesse grupo, tá? O The Strongest será ou o 1C ou o 2C, né? Isso ainda está em aberto, mas o The Strongest já está classificado, a outra vaga está em aberto ali para Grêmio ou Huachipato do Chile. Vão definir aí quem vão ser, e aí vai depender da ordem, né? O Strongest pode entrar em segundo, esses times podem entrar em primeiro, enfim. Isso ainda está um pouquinho em aberto. Quando sair o sorteio hoje, vai sortear primeiro do grupo C e segundo do grupo C, porque o grupo ainda está em aberto. Mas no pote 1, tem São Paulo, tem o Júnior Barranquilla, o Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro, River Plate, e lá no pote 2 tem o Colo-Colo, que a gente enfrentou, Tajeres, da Argentina, o segundo colocado do grupo C, que está em aberto, Botafogo do Rio de Janeiro, o Flamengo, São Lourenço da Argentina, Peñarol do Uruguai e Nacional também do Uruguai. Informações importantes, né? Equipes de um mesmo país podem se enfrentar sem problema nenhum, tá? Nessa fase. Duas equipes que estiveram no mesmo grupo podem se enfrentar novamente, sem problema nenhum também. Então o Fluminense pode pegar o Colo-Colo nessas oitavas de final.
E os primeiros do grupo, né, a galera do pote 1, vai decidir essas oitavas de final em casa, tá? Você analisando ali o pote 2, a gente vê alguns adversários que seriam interessantes de fugir, tá? Botafogo e Flamengo, por serem dois clássicos, o Fluminense não estar bem em clássicos, serem times brasileiros que conhecem o Fernando Diniz e conhecem o nosso trabalho, eu prefiro evitar. Tá? Eu acho que não seria interessante o Fluminense pegar Botafogo e Flamengo nessas oitavas de final. O São Lourenço é um time enjoado, argentino, não perdeu pro Palmeiras nenhum dos dois jogos. Não tô fugindo do São Lourenço, mas também não tô escolhendo ele como minha prioridade. O Tajeres fez uma campanha interessante, passou de fase lá no grupo do São Paulo, também uma equipezinha enjoada. Gente, o cenário é muito claro, tá? O melhor adversário do Fluminense pegar nas oitavas é o Colo-Colo, que a gente já enfrentou no nosso grupo. É claramente o adversário mais fraco desse grupo. Mas tem os dois uruguaios também, que por mais que tenham muita camisa, sejam times fortes, eu também não me incomodaria de pegar. Inclusive, eu tô com uma sensação muito grande que o Fluminense pega o Penharol nessas oitavas de final, tá? É uma sensação que eu tô já há algum tempo. Tô vendo muitos tricolores com a mesma sensação de que o Fluminense pega o Penharol nessas oitavas de final. E eu quero, claro, saber de você que tá aí assistindo. Quem que você quer pegar nesse sorteio das oitavas de final? Quem que é o seu adversário favorito? Deixa um comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.